Primeira parte. O mundo da tradição. Os mestres dos tempos antigos eram livres e sábios. Na vastidão das forças do seu espírito ainda não existia o eu, e esta espontaneidade da força interior dava grandeza ao seu aspecto. Eram prudentes como quem atravessa uma corrente invernal, vigilantes como quem sabe que tem à sua volta um inimigo, impossíveis de agarrar como o gelo em fusão, rudes como a madeira em bruto, vastos como os grandes vales, impenetráveis como a água turva. Quem, hoje em dia, com a grandeza da sua própria luz, poderá iluminar as trevas interiores? Quem, hoje em dia, com a grandeza da sua própria vida, poderia reanimar a morte interior? Naqueles existia a via, eles eram indivíduos, senhores do eu, e era na perfeição que se resolvia a sua falta. Lao Tse, Tao Te Ching, capítulo 5, parágrafo 15. Capítulo 1. O princípio. Para compreender tanto o espírito tradicional como a civilização moderna como negação daquela, é preciso partir de um ponto fundamental, da doutrina das duas naturezas. Há uma ordem física e há uma ordem metafísica. Há a natureza mortal e há a natureza dos imortais. Há a região superior do ser e há a inferior do devir. Mais em geral, há um visível e um tangível e, antes e para além dele, há um invisível e um intangível como supramundo, princípio e vida verdadeira. Por toda a parte, no mundo da tradição, no Oriente ou no Ocidente, de uma forma ou de outra, esteve sempre presente este conhecimento como um eixo inabalável à volta do qual estava organizado tudo o resto. Dizemos conhecimento e não teoria. Por muito difícil que se torne para os modernos concebê-la, tem de se partir da ideia de que o homem tradicional conhecia a realidade de uma ordem do ser muito mais vasta que aquela a que hoje em dia corresponde nas suas linhas gerais a palavra real. Hoje, como realidade, no fundo, já não se concebe nada que supere o mundo dos corpos no espaço e no tempo. É certo que ainda há quem admita algo para além do sensível, mas como é sempre a título de uma hipótese ou de uma lei científica, de uma ideia especulativa ou de um dogma religioso, que ele vai admitir esse algo. De facto, não se ultrapassa a referida limitação. Praticamente, ou seja, como experiência direta, seja qual for o desvio das suas crenças materialistas e espiritualistas, o homem moderno normal forma a sua imagem da realidade apenas em função do mundo dos corpos. O verdadeiro materialismo que se deve acusar nos modernos é o seguinte: os outros seus materialismos, no sentido de opiniões filosóficas ou científicas, são fenómenos secundários. Quanto ao primeiro materialismo, não é, portanto, questão de uma opinião ou teoria, mas sim do estado de facto próprio a um tipo humano cuja experiência já não consegue apanhar mais nada senão coisas corpóreas. Por isso, a maior parte das revoltas intelectuais contemporâneas contra os pontos de vista materialistas pertencem à categoria das vãs reações contra efeitos últimos e periféricos de causas remotas e profundas estabelecidas noutro lugar que não o das teorias. A experiência do homem tradicional, tal como ainda hoje em dia a título de resíduo e de algumas populações ditas primitivas, passava muito para além daquele limite. O invisível figurava aí como um elemento igualmente real, e até mesmo mais real que os dados dos sentidos físicos. E todos os modos da vida, quer individual, quer coletiva, entravam em linha de conta com ele. Se tradicionalmente aquilo a que se chama hoje realidade não passava, portanto, de uma espécie, um género muito mais amplo, contudo, sem dúvida, não se identificava o invisível com o sobrenatural. A noção de natureza, tradicionalmente, não correspondia simplesmente ao mundo dos corpos e das formas visíveis em que se concentrou a ciência secularizada dos modernos, mas sim, e essencialmente, uma parte da própria realidade invisível. Estava bem vivo o sentido de um mundo inferior, povoado por forças obscuras e ambíguas de todos os géneros, alma demoníaca da natureza, substrato essencial de todas as formas e energias desta, a que se opunha a clareza suprarracional e sideral de uma região mais elevada. Porém, além disso, na natureza tradicional englobava-se também tudo o que é apenas humano, isto não fugindo
ao mesmo destino de nascimento e morte, de impermanência, de dependência e de alteração, próprio da região inferior. Por definição, a ordem do o que é não pode ter nada a ver com estados ou condições humanas ou temporais. Uma é raça dos homens, outra é dos deuses. Por muito que se concebesse que a referência à ordem superior do outro mundo poderia orientar a integração e purificação do humano no não humano, que, como se verá, só por si constituía a essência e o fim de todas as civilizações realmente tradicionais. Mundo do ser e mundo do devir, das coisas, dos demónios e dos homens. Por outro lado, toda a figuração hipostática, astral, mitológica, teológica ou religiosa, destas duas regiões, remetia ao homem tradicional para dois estados. Valia como um símbolo a resolver numa experiência interior ou no pressentimento de uma experiência interior. Assim acontece na tradição hindu e particularmente no budismo, com a ideia do samsara, a corrente que domina e conduz todas as formas do mundo inferior, que está intimamente associada a uma condição da vida como cega cobiça e identificação irracional. Igualmente o helenismo, na natureza, personificou com frequência a eterna privação de que, tendo fora de si o seu próprio princípio e o próprio ato, flui e escapa de si indefinidamente, e no seu devir acusa precisamente um abandono originário e radical, um defeito perene de limites. Matéria e devir, nessas tradições, exprimem o que num ser é indeterminação irreprimível ou obscura necessidade, impotência para se realizar de uma forma perfeita, para se possuir numa lei, diziam os gregos, a dharma, diziam os orientais. E a escolástica não teve ideias demasiado diferentes ao reconhecer como cupiditas e apetitos inatos a raiz de toda a natureza não redimida. De qualquer maneira ou de outra, o homem da tradição, portanto, descobriu, na experiência da identificação cobiçosa que obscurece e afeta o ser, o segredo daquela situação de que o devido incessante e a eterna instabilidade e contingência da região inferior surgem como uma materialização cósmico-simbólica. Em contrapartida, ao pertencer-se e ao dar-se uma forma, ao ter em si o princípio de uma vida já não dispersa, já não a bater-se aqui e ali à procura de outro ou de outros para se completar e para se justificar, já não quebrada pela necessidade e pela tentativa racional para o exterior e para o diferente, numa palavra, na experiência da ascese, pressentiu-se a via para compreender outra região, o mundo do estado do ser, do que já não é físico mas sim metafísico, natureza intelectual privada do sono, e de que tradicionalmente símbolos solares, regiões urânicas, seres de luz ou de fogo, ilhas e altitudes montanhosas têm sido as figurações. São essas as duas naturezas. E concebeu-se o nascimento a partir de uma e a partir de outra. E a passagem de um nascimento para o outro, porque foi dito, um homem é um Deus mortal e um Deus um homem imortal. O mundo tradicional conheceu estes dois grandes polos da existência e as vias que levam de um para o outro. Para além do mundo, na totalidade das suas formas tanto visíveis como subterrâneas, tanto humanas como subhumanas e demoníacas, conheceu, portanto, um supramundo, um queda do outro e um libertação do outro. Conheceu a espiritualidade como o que está para além tanto da vida como da morte. Soube que a existência exterior, o viver, é nula, se não for uma aproximação para o supramundo, para o mais viver, se o seu fim mais elevado não for a participação nele e uma libertação ativa do vínculo humano. Soube que é falsa toda a autoridade, injusta e violenta toda a lei, vem e caduca toda a instituição, quando não forem autoridades, leis, instituições ordenadas pelo princípio superior do ser, de cima e para cima. O mundo tradicional conheceu a realeza divina, conheceu o ato de passagem, a iniciação, as duas grandes vias da aproximação, a ação heroica e a contemplação, a mediação, o rito e a fidelidade, o grande apoio, a lei tradicional, a casta e o símbolo terreno, o império. Estas são as bases da hierarquia da civilização tradicional, em tudo e completamente destruídas pela triunfante civilização humana dos modernos.